Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Cíndia e eu estou respondendo hoje uma ficha de revisão que eu preparei neste mês de agosto de 2020 sobre literatura brasileira. Então, são questões que vão girar em torno da literatura brasileira, certo? Espero que vocês terem dúvidas. Caso não compreendam alguma questão, é só comentar aqui abaixo do vídeo. Ok? Na primeira questão, se diz respeito ao Oswald de Andrade e eu estou pedindo aqui a questão incorreta. Na verdade, foi uma questão de concurso que foi anulado e vocês vão entender por que essa questão foi anulada, tá? Vamos lá. Eu tenho a respeito de Oswald de Andrade, o que é incorreto? Rompe com a forma e com a estrutura tradicionais do romance brasileiro? Sim, ele rompe. O modernismo brasileiro, na verdade, como um todo, especialmente a primeira geração, ele vem romper estruturas tradicionais, clássicas, estruturas da poesia parnasiana. Então, aqui sim é verdadeiro. Letra B. Em suas obras, apresenta contundente crítica ao sistema burguês. Com certeza. O modernismo brasileiro vai fazer uma crítica à elite brasileira, não é? A um pequeno grupo que manda e desmanda, domina o Brasil, segue uma estrutura, um modelo até poético europeu, e o modernismo vai buscar então a sua identidade, e a sua identidade está no povo brasileiro. Sendo assim, o povo brasileiro é a massa, é o grande grupo, certo? Que vive todo o problema social, toda a luta. Então, isso faz também a letra, não só a letra B verdadeira, como a letra C, quando ele diz desenvolver uma poesia original, plena de humor e ironia, com uma linguagem do cotidiano e repleta de neologismos. Por quê? Ora, o moderno, ele utilizava, assim, de muita ironia, principalmente contra os parnasianos, contra aquela literatura que é muito feita em quatro paredes, bitolada, toda certinha, a estrutura poética perfeita, a língua portuguesa perfeita. Então, ele ironizava isso, né? E tratava isso também com humor, até utilizando, como eu coloquei, a linguagem do cotidiano, né? Quer dizer, a linguagem do dia a dia, aquela linguagem do povo mesmo, para que todos entendam, e cheias de neologismo. Para quem não sabe o que é neologismo, neo quer dizer novo, então um novo léxico, uma nova palavra. Palavras estas que na época, né, na década de 20 e 30, não existiam ainda no dicionário. Então, se você vê uma palavra hoje, ouviu uma palavra hoje, que ela foi considerada neologismo, é porque é uma palavra que ainda não foi dicionarizada, certo? Portanto, ela é nova no nosso vocabulário. Então, neologismo. E a letra D diz, apesar de sua intensa participação na Semana de Arte Moderna, assumiu uma postura simpática em relação à poesia parnasiana. Não. Se eu disse até agora que ele critica a elite brasileira, critica a poesia parnasiana, como é que ele tem uma postura simpática ao parnasianismo? Não pode, né? Então, essa alternativa ela é errada. Porém, por que essa questão foi anulada? Porque a letra E também ela é errada. O autor da obra de Macunaíma. Não, Mário de Andrade, não Oswald de Andrade, é autor da obra de Macunaíma. Portanto, eu tenho letra D e E como erradas, ok? Vamos para a próxima questão? A próxima questão é baseado num poema que abriu a Semana de Arte Moderna, não é, do poeta Manuel Bandeira, o qual não pôde estar presente, mas outro artista leu para ele, não é, esse poema, leu para uma plateia que era a elite brasileira, não é, formada por parnasianos especialmente, uma plateia que era a única, não é, que podia pagar para entrar no Teatro Municipal, o Teatro Municipal de São Paulo, onde foi a Semana de Arte Moderna. Então, eles apresentaram uma ruptura, uma crítica aos parnasianos, aos próprios parnasianos. Quem estava assistindo? Os próprios parnasianos. Por isso que os modernos foram vaiados, jogavam comida, objetos, né, contra eles, justamente porque é como você chamar um amigo, por exemplo, vamos nos rever, vamos nos reencontrar, bater um papo, e você só desce, né, o sarrafo nele, ou seja, só faz críticas a ele, só mostra os defeitos, não qualidades. Então, é constrangedor, trouxe uma irritação, né, uma chateação aí para o pessoal, para o público, ok?
Então, na segunda questão, é baseado nesse poema que diz: o sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Ou seja, a poesia parnasiana é sempre aquela, né? Sempre com rimas e é sempre o mesmo modelo, formato de sonetos, que são 4 estrofes, né? 2 quartetos, 2 tercetos, ok? Então, esse poema, que pertence ao primeiro momento do modernismo brasileiro, em que ocorreu uma tomada de posição contra o quê? Acho que já deu para responder, né? Na letra A, ele diz a expressão de sentimentos, o culto de temas clássicos, a atitude impessoal e a erudita do poeta. Não. Então, observem o que a crítica desse poema ele vai fazer diretamente aqui. A interferência emocional do poeta, a linguagem classicizante, as rimas ricas, o culto de rimas ricas, na letra C, o metro perfeito e a expressão classicizante, melhor dizendo, sim, a letra C é a correta, porque é a rima e a metrificação perfeita que vai trazer esse cancioneiro bem martelado. O que é metrificação? É que em cada verso do poema, né, da estrofe, ela tem uma quantidade X de sílabas. Então, para o parnasiano, o ideal eram 10 sílabas, tá? Mas o modelo clássico, ele vai defender aí qualquer quantidade de sílaba, contanto que todos os versos têm uma mesma quantidade de sílaba. Então, se você quer fazer esse primeiro verso com 7 sílabas, todos os outros serão 7. No caso do parnasiano, eles preferiam 10 sílabas. Então, o primeiro tinha 10 sílabas, todos os outros tinham que ter 10 sílabas. Se você colocava uma palavra, sei lá, a última palavra em algum verso, que desse 11, 12 sílabas, ou até menos, né, 8, 9, trocava-se alguma palavra para que, além de rimar, tenha a mesma quantidade de sílabas. Então, é a alternativa correta, a letra C. Na terceira questão, é um texto de Ítalo Morricone, transcrito a seguir é ponto de partida para a resposta à questão que a gente vai ler. Na poesia e nas artes plásticas, o modernismo brasileiro representava um esforço de atualização de nosso ambiente cultural em relação às vanguardas europeias. O modernismo foi, nos anos 20, entre tardio e antenado, nossa vanguarda tupiniquim. Eu não vou nem explicar muito, porque acaba até dando já a resposta, né? Ele quer aqui a alternativa correta, a partir dos conhecimentos que a gente tem sobre o modernismo brasileiro, tomando como referência esse texto. Letra A. Semana de Arte de 22 copiou de maneira rigorosa os artistas de vanguarda. Copiou de maneira rigorosa? Não. As vanguardas europeias serviram de inspiração para o modernismo, tá? Uma coisa é você se inspirar em alguém para uma tomada de decisão, para uma tomada de mudança na sua vida. Outra coisa é você fazer tudo isso copiando exatamente o que a outra pessoa faz ou falou. Não foi o caso do modernismo. Letra B. As inovações artísticas brasileiras são frutos de adequação daquelas ocorridas na Europa. Frutos de adequação. Ou seja, eles se inspiraram nas vanguardas europeias e se adequaram à realidade brasileira. Verdadeiríssimo, ok? Então a letra B é a correta. Mas lendo a letra C. A elite não ridiculariza o movimento ocorrido no Brasil no início dos anos 20. Ridiculariza. Foi o que eu disse. Na semana, né, de arte moderna, e logo no primeiro dia, os modernos sofreram o quê? Vaias, agressões, né, porque jogavam objetos. E quem é que fazia isso? A própria elite brasileira, que era a plateia, que tinha condições de entrar no teatro. Letra D. As mudanças estéticas no Brasil não ocorreram em todos os campos das artes. Ocorreram. Todos os campos. Então vamos lá. Quarta questão. O movimento literário que se caracterizou pelo pioneirismo na busca pela nacionalização da literatura, por meio da valorização da paisagem e da cultura da nossa terra, opondo-se ao neoclassicismo, foi o primeiro. Qual escola literária que se chama neoclassicismo?
clássica, neoclassicismo, o novo classicismo, arcadismo, certo? Então, lembrem-se, uma escola surge em oposição à anterior. Qual foi a escola que surgiu em oposição ao arcadismo? Que se opôs, né? Opondo-se ao arcadismo, opondo-se ao neoclassicismo, o romantismo. Portanto, letra E. Quinta questão. Assinale a alternativa incorreta quanto ao autor e obra correspondente. É uma questão muito peculiar, né? Muito comum cair na ESA assim, autor e obra. Também pode acontecer no vestibular da UPE, esse formato. Então, eu tenho aqui Lima Barreto, Tristan Policarpo Quaresma, certo, porque ele quer incorreta. A Luísa Azevedo Curtiço, correto. Mário de Andrade Macunaíma, correto. Clarice Lispector, A Hora da Estrela, correto. João Cabral de Melo Neto, Grande Sertão Veredas, incorreto. Portanto, letra E. Por quê, gente? João Cabral de Melo Neto, quem escreveu Grande Sertão Veredas foi João Guimarães Rosa, que é da terceira fase do modernismo. João Cabral de Melo Neto também é da terceira fase do modernismo, mas uma das obras mais conhecidas dele, que talvez você conheça, é Morte e Vida Severina. Tá? Clarice Lispector, terceira fase do modernismo, Mário de Andrade, primeira fase do modernismo, a Luísa Azevedo, naturalismo e Lima Barreto, pré-modernismo. Ok? Sexta questão. Os principais nomes da primeira fase do modernismo na literatura foram Lima Barreto, eu acabei de dizer que é pré-modernismo, né? Então já excluo. Augusto dos Anjos também é pré-modernismo. Oswald de Andrade, primeira fase. Letra B, Mário de Andrade, primeira fase. Manuel Bandeira, primeira fase. E Oswald de Andrade também, primeira fase. Mas vamos ver as outras alternativas, né? Letra C. Mário Quintana, segunda fase do modernismo. Mário de Andrade, primeira. Gregório de Matos, barroco. Letra D, Manuel Bandeira, primeira fase, Tarsila do Amaral mais para a primeira, né? Mas ela está muito mais dentro de um manifesto antropofágico. E Lima Barreto, pré-modernismo. Graciliano Ramos, segunda fase do modernismo. Clarice, terceira e Manuel, primeira. Então, a letra B, a gente pode encontrar aí autores, né, artistas da primeira fase do modernismo, conforme a questão pede. Sétima questão. Na prosa, um dos principais representantes do pré-modernismo foi, cujas principais características são a fina ironia e a preocupação com o quadro político e social de sua época. Na poesia, pontinho, pontinho, destacou-se pela originalidade e pelo pontinho, pontinho de sua única obra publicada em vida, o livro Eu. Quem prestou atenção nas aulas, né? Essas aulas elas estão aqui no meu canal do YouTube, sabe muito bem que o autor do livro Eu é Augusto dos Anjos. Então você já mataria a questão marcando a letra B, certo? Mas se você não sabe, você teria mais de uma possibilidade só com o primeiro tracinho, né? Porque ele diz, na prosa, um dos principais representantes do pré-modernismo foi. Eu tenho pré-modernismo. Letra B, Lima Barreto. Letra C, Augusto dos Anjos. Letra D, Monteiro Lobato. Letra E, Euclides da Cunha. Machado de Assis é realismo. Só que ele fala na prosa. Augusto dos Anjos é poesia, né? Então, eu já excluo a letra C. Fico entre B, D e E. Mas ele diz, cujas principais características são a fina ironia e a preocupação com o quadro político e social de sua época. Quem mais vai abordar o quadro político e social da época, de fato, é Lima Barreto, certo? Na poesia Augusto dos Anjos, que destacou pela originalidade e pelo antilirismo. Por que isso, gente? Ele é extremamente criticado, inclusive ele não se auto-intitula em nenhuma escola literária, mas a crítica, né, os estudiosos vão considerá-lo pré-modernista, até por conta da época que ele escreveu. Por quê? Porque ele é antilírico, né, antilirismo. Porque em sua poesia não há uma estrutura comum de poesia.
O conteúdo não é um sentimento para com duas pessoas ou mais, parentes, enfim. O que eu quero dizer com isso? É que na poesia de Augusto dos Anjos causa um estranhamento, porque o foco dele é falar sobre a morte, a existência, né? É nosso tratado existencial aqui na Terra, é falar sobre o corpo, matéria, então falar sobre biologicamente o nosso corpo, a nossa matéria que morre, falar, por exemplo, ele fala do verme que tem vida enquanto a morte. Então, o verme ele vive enquanto estiver dentro de uma situação, enquanto ele não, né? Mas enquanto tiver uma morte, ele vive. Então, o verme que se dá um corpo, né, de uma pessoa falecida. Ele vai falar também quando ele vai se referir a pessoas. Ele fala, por exemplo, escarra nessa boca que te beija. Então, não há um lirismo, não há um cuidado com a poesia de maneira padronizada, né, conforme o padrão intelectual ditou, que é a poesia lírica, sentimental, falar de si mesmo, dos seus sentimentos, de uma maneira mais agradável aos ouvidos, seria dizer isso, né? Augusto dos Anjos, ele não estava preocupado com isso, tanto que ele escreveu assim. Vamos para a 8ª questão. Na 8ª questão, a gente tem aí 3 proposições para considerar as seguintes afirmações, certo? A Semana de Arte Moderna foi, ao mesmo tempo, ponto de confluência faltou um S ali, das várias tendências modernas que, desde a Primeira Guerra Mundial, desde a Primeira Grande Guerra Civil, firmando em São Paulo e no Rio, e a plataforma que permitiu a consolidação de grupos, a publicação de livros, revistas e manifestos. A denominação de modernismo abrange, em nossa literatura, 3 fatos intimamente ligados: um movimento de rupturas, uma estética renovadora e um período de frutificações. Proposição 3. A Semana de Arte Moderna foi um marco para um estado de espírito anterior e geral, do qual faziam parte numerosos jovens intelectuais e artistas que não participaram da semana, mas vieram a ter um papel de relevo no modernismo. Bom, gente, todas as 3 afirmações são corretíssimas. Então, é importante vocês terem aí o entendimento, o conhecimento, tá? Interiorize esse conhecimento das 3 afirmações porque elas são verdadeiras. 9ª questão. Estou tão pertinho, né? Por isso que eu estou ajeitando aqui. Não tinha percebido isso. Assinale a única afirmativa incorreta. Então, perceba que o enunciado ele não diz sobre qual conteúdo literário ele vai se referir, porque ele espera que você saiba tudo, né? Eu tenha estudado todas as escolas literárias. Vamos lá. Letra A. O realismo não tem nenhuma ligação com o romantismo. Não tem nenhuma ligação? Tem sim. Qual seria essa ligação, Cíndia? Se o romantismo é uma escola literária da subjetividade, o realismo é uma escola literária da objetividade? Mas vocês lembram que o romantismo ele é dividido em 3 gerações? A primeira geração ela é indianista, nacionalista, vai girar em torno da busca da identidade brasileira, e essa busca vai ser a partir do índio, a transformar o índio em herói, tá? Também vai ser em elogiar a pátria e colocar ela acima de todos, né? A questão do ufanismo. Na segunda geração, a segunda fase, conhecida como mal do século, ultrarromântica, aqui nessa fase se ama muito de forma demasiado exagerada e tem um amor, assim, uma expressão na sua poesia de forma exagerada também em relação à mulher. Então, a mulher ela é imaculada, perfeita, linda, maravilhosa e inacessível. Também na segunda fase, há um sentimento exagerado em relação à morte.
como fuga da realidade. Na terceira fase, que é aí que tem uma ligação com o realismo, é a fase conhecida como abolicionista. É a fase conhecida como condoreira, relação a condor, né, a ave, que indica liberdade. Porque essa fase, essa terceira fase do romantismo, vai pregar a libertação dos escravos, vai pregar vai fazer uma crítica, né, humanitária, político-social. Então, isso aí, essa terceira fase, já são indícios do realismo. Já são indícios de que os artistas, né, da época, a própria sociedade já buscava algo mais real do que fantasioso, como o romantismo pregava. Algo mais real, literal, do que imaginário. Então, a letra A é a incorreta, porque o realismo tem sim uma ligação com o romantismo na terceira fase. Ok? E a letra B diz: a atenção ao detalhe é característica do realismo? Sim. Pode-se dizer que alguns autores românticos já possuem certas características realistas? Sim. Machado de Assis foi um deles. Né? Machado de Assis tem obra romântica e ele já começava a ter indícios, né, ao realismo, até que ele se destacou no próprio realismo com obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas, que abre o realismo brasileiro, certo? Outros autores românticos, a gente tem Castro Alves, que apesar de ser considerado só romântico, mas ele tem características realistas justamente por por fazer uma crítica, né, político-social, uma luta pela libertação dos escravos. Por isso que eu falei, né, na letra A da terceira fase, Castro Alves faz parte dessa terceira fase. Letra D, o cientificismo do século XIX forneceu a base da visão do mundo adotada de um mundo geral pelo naturalismo. Verdadeiro. O realismo apresenta análise social. É a base do realismo, é a análise social. Ele faz uma análise, ele faz uma denúncia, né? Questão 10. No texto a seguir, Machado de Assis faz uma crítica ao romantismo. Aí, com base no texto, a gente vai marcar a alternativa correta. Certo, não lhe falta imaginação, mas esta tem suas regras. O estro, leis, e se há casos em que eles rompem as leis e as regras, é porque as fazem novas. É porque se chamam Shakespeare, Dante, Goethe, Camões. Gente, aqui, Machado de Assis, ele está fazendo de fato, né, uma crítica ao romantismo que busca muito lirismo, muita fantasia, imaginação, uma idealização do desejo do poeta, ainda que não aconteça na vida real. Então, na letra A, ele diz: preocupa-se com princípios estéticos e acredita que a criação literária deve decorrer de uma elaborada produção dos autores. Verdadeiro. Tá? Então, resumidamente, o que ele quer dizer é isso na letra A. Mas e as outras letras? Vamos entender? Refuga o romantismo na medida em que os autores desse período reivindicaram uma estética oposta à clássica. Não é o que ele quis dizer aí. Entende a arte como um conjunto dos princípios consagrados que não pode ser manipulado por movimentos literários específicos? Não. Defende a ideia de que cada movimento literário deve ter um programa estético rígido e inviolável? Não, gente. Na verdade, ó, tanto letra B, letra C, letra D não tem a ver com o texto e nem tem muito a ver com o romantismo em si, com a literatura, a visão de literatura que Machado de Assis tinha, né? Que é uma literatura que liberta, uma literatura inovada, uma literatura, inclusive, imprevisível. Não é uma literatura que a gente idealiza, muitas vezes, mas uma literatura que pode se basear na realidade e pode haver mudanças no final, né? No final dessa obra, por exemplo, certo? É uma literatura que não precisa ser manipulada, mas ela pode também ser manipulada, mas para o bem, para uma coisa positiva, para abrir os olhos, certo? Entende que o naturalismo e o parnasianismo constituem solução ideal para pôr termo à falta de invenção dos românticos. Não tem nada a ver. Tá?
Ele não vai defender, não vai, por exemplo, criticar o romântico, dizendo que ele poderia, por exemplo, ter se inspirado no naturalismo e o parnasianismo, e sim no próprio realismo, né? Não é à toa que as obras de Machado de Assis têm primordialmente características realistas. Vamos lá, questão 11. Na questão 11, eu tenho também, novamente, 3 proposições, certo? É muito mais característica questões assim na UPE, mas para carreiras militares também é importante para aumentar o nosso conteúdo, né? Então vamos lá. Os representantes do naturalismo fazem aparecer na sua obra dimensões metafísicas do homem, passando a encará-lo como um complexo social examinado à luz da psicologia. Na verdade, quem vai fazer essas dimensões metafísicas é o simbolismo, e quem vai fazer uma análise social a partir da psicologia é o realismo e não o naturalismo. Então, essa proposição ela é errada. Tá? 2. No naturalismo, as tentativas de submeter o homem a leis determinadas são consequências da aplicação à literatura do experimentalismo que caracterizou as tendências das ciências na segunda metade do século XIX. Totalmente, perfeito. Enquanto o realismo fazia uma análise psicológica do homem, o naturalismo fazia uma análise experimental, patológica, né, das doenças do corpo, biológica do homem, tá? Mas sempre se baseando aí nas ciências, tá? E trazendo essa análise para dentro da literatura, ok? Letra número 3. Na seleção de casos a serem enfocados, os naturalistas demonstraram especial aversão pelo anormal e pelo patológico. Mas eu acabei de dizer que eles gostavam de fazer esse tipo de análise patológica. Então, não é uma aversão, e sim uma característica deles, né? Por aquilo que era anormal dentro da sociedade e tida como patológico. Por exemplo, doenças mentais, preconceito, desigualdade, isso é tudo tido também como anormal, a doença mental é algo patológico, e algo patológico para eles ainda, também tido como anormal, era a homossexualidade, que na época, no século XIX, era vista como uma doença. Então era muito comum a gente ver esse tipo de temática nas obras naturalistas. Portanto, é a letra B a correta, né? Apenas o número 2 que está certo. Questão 12. Ainda sobre o naturalismo. Das citações apresentadas abaixo, qual não apresenta, evidentemente, um enfoque naturalista? Vamos ler? As esquinas, nas quitandas vazias, fermentavam um cheiro acre de sabão da terra e aguardente. Porque aqui seria naturalista, gente. Fala sobre cheiro acre de sabão e aguardente. Fermentava um cheiro acre de sabão. É a situação social, a situação da vida das pessoas, algumas pessoas, situação de vida decadente de algumas pessoas. A gente tem, por exemplo, em Rio Cortiço, todo tipo de gente que mora em um vilarejo, que não tem um saneamento básico, que tem um cheiro peculiar, né? Que tem uma limpeza também específica ou falta dela, porque não tem condições para isso. É a letra A, em outras palavras. Letra B, ele que aqui não apresenta, tá? A letra A apresenta. Letra B, as peixeiras quase todas negras, muito gordas, o tabuleiro na cabeça, rebolando os grossos quadris trêmulos e as telas opulentas. Então ele fala aí das negras lavadeiras, enquanto passavam, né, lavavam roupa em algum lugar, e ele fala aí do aspecto físico delas. Letra C, os cães, estendidos pelas calçadas, tinham uivos que pareciam gemidos humanos. Nossa, isso é naturalista total, porque o naturalismo ele vai tratar o homem, vai ver o homem como um animal, que é a questão da zoomorfização, que o homem ele não age
contrário ao realismo, né, psicologicamente. Ele não pensa, ele age por impulso, por instinto, assim como o animal. Aí ele agora fala do animal, né, dos cães, comparando aos gemidos humanos. Letra D. Batiam-lhe com a biqueira do chapéu nos ombros e nas coxas, experimentando-lhes o vigor da musculatura, como se estivesse a comprar cavalos. Aí é o aspecto físico, né, biológico do homem. Então, como eu disse anteriormente, é a análise que o naturalismo costuma fazer também. Letra E. À porta dos leilões aglomeravam-se os que queriam comprar e os simples curiosos. Não, essa é a alternativa que deve ser marcada, né, porque ela é incorreta em relação ao naturalismo. O fato de se aglomerar e querer comprar alguma coisa ou ter curiosidade, eu poderia fazer até uma análise aqui muito mais psíquica do que física, do que biológica, do que patológica, como o naturalismo pregar. Tá bom? Então, 12, letra E. Letra o 13º, né? As letras a gente vai marcar conforme o enunciado anterior, ou seja, qual alternativa também não vai apresentar a característica do naturalismo. E aí? Vamos ler? Viam-se deslizar pela praça os imponentes e monstruosos abdômenes dos capitalistas. Abdômen. Falou de parte física, biológica, naturalismo, tá? É uma das características, claro, não é só isso. Viam-se cabeças escarlates e descabeladas, gotejando suor por debaixo do chapéu de pelo. Também naturalismo. O quitandeiro assentado sobre o balcão cochilava a sua preguiça morienta, acariciando seu imenso e espalmado pé descalço. Também naturalismo, né? A preguiça porrienta acaricia seu imenso e espalmado pé descalço. Características do naturalismo. Letra D. A Praia Grande e a Rua da Estrela contrastavam, todavia, com o resto da cidade, porque era aquela hora justamente a de maior movimento comercial. Não tem característica nenhuma aqui naturalista, portanto, letra D. Letra E. Uma preta velha vergada por imenso tabuleiro de madeira sujo, ceboso, cheio de sangue, coberto por uma nuvem de moscas. Muito naturalista. Gente, ele tá falando aqui sujeira, sangue, moscas, quer dizer, há uma parte do corpo da mulher, né, como se estivesse sujo ou doente, arranhado, e como se não, né, porque tá cheio de sangue, então ali há uma ferida, então, há sujeira, moscas, então se tem pus, tudo isso que é patológico, doença, sabe, um corte, é muito comum também no naturalismo, eles gostam desse tipo de coisa. Então, 13, letra D de dado. 14ª questão, eu tenho aquela que vai pertencer ao naturalismo agora, né? A verdadeira. São características que pertencem ao naturalismo. Na letra A, o que há de errado aí é a concepção panteísta, tá? Na letra B, a evasão. Na letra C, gosto pelo passado e idealismo, nada a ver. E a observação também. Eles observam, mas eles experimentam, por isso a questão do experimentalismo. Letra D, racionalismo, ok, materialismo, ok, determina. Gosto pelo individual é o que é o incorreto. Isso é muito comum no romantismo. Então, é a letra E, concepção biológica, objetividade, cientificismo e crítica social. São características do naturalismo. Então, anota aí. Questão 15.
eu tenho aqui 3 afirmações. Cada uma vai ser uma característica de uma escola literária e a gente precisa ver a ordem, né, para marcar a alternativa. Valorizou o indianismo com o intuito nativista. Se você acompanhou essa aula desde o início, você sabe que eu estou falando do romantismo. Então, número 1, romantismo. 2. Idealizou a vida campestre com verdadeiro estado de poesia. Campestre, campo, arcadismo, né? A vida bucólica, ambiente bucólico. Então, eu tenho aí primeiro romantismo, depois arcadismo. E o número 3, então, analisou o momento histórico, revelando em sua miséria moral e econômica, portanto, realismo. Vai ficar assim, né, gente? 15 vai ser assim. Número 2, porque primeiro vem o número 2, que é o romantismo, é como aqui tem, na verdade, esses números eram para estar aqui, né? Houve um erro na questão do concurso. Eu acabei nem corrigindo também. Depois vem o arcadismo, né? Que no caso vai ser o número 3. E por fim vem o número 1, que é o realismo. Então fica 2, 3, 1, letra C. Questão 15. Na questão 16, ele diz assim: é possível caracterizar o romance naturalista por vários traços, entre os quais o fato de que nele. Então, o que é que tem no romance naturalista que a gente pode identificar logo assim de cara quando a gente ler um texto naturalista? Vamos ver? As ações dos homens são consideradas resultantes de um compromisso moral entre o ser humano e as forças espirituais que transcendem a matéria e tendem ao eterno. Nada a ver. A preferência por temas sociais e psicológicos, visto que o objetivo maior dessa corrente literária é a análise percussiante das causas e consequências de fatos históricos. Nada a ver. Ele começa com realismo e termina com fato histórico, não tem nada a ver com realismo. Se observa uma intenção consciente do escritor no sentido de imprimir à narração um cunho animista necessário para explicar a relação entre homem e natureza? Nada a ver. A narração exalta o homem metafísico? Também não. Perceba que nas alternativas ele mistura assim, características de algumas escolas literárias e depois falam coisas que não tem nada a ver. Então, na verdade, a letra A, B, C, D não fazem parte, de uma maneira geral, de escola literária quase nenhuma. É uma mistura, né? Ó, o homem metafísico, simbolismo, em oposição ao homem animal, naturalismo, cujas ações e intenções o escritor analisa e condena na medida em que defende uma conduta ética. Nada a ver. Portanto, o 16 vai ser a letra E, né? O escritor evita julgar ações e personagens de um ponto de vista ético ou moral, pois seu intuito é expor e analisar cientificamente a realidade. Ok? 16, letra E. 17. Várias características do realismo estão intimamente ligadas ao histórico, refletindo dessa forma as posturas. Qual seria? Porque essa é fácil. Características do realismo, eu tenho um momento que são ligados historicamente, mas eles vão se refletir a posturas filosóficas. E que posturas filosóficas são essas? Neoclassicista não pode, né? Porque ele vai se opor ao arcadismo, de uma certa forma. Sentimentalista na letra C também não pode, porque é objetividade. Letra A, nacionalista, não pode, porque ele vai se opor ao romantismo. Letra E, bucólica e arcadismo, nada a ver. Então, letra B, as correntes filosóficas é positivismo e evolucionismo, ok?
Eu tenho aqui questão 18, nesse trecho naturalista de Aloysio Azevedo, enfatiza A. Vamos ler? Uma preta velha, vergada por imenso tabuleiro de madeira, sujo, ceboso, cheio de sangue e coberto por uma nuvem de moscas, apregoava em tom arrastado e melancólico: fígado, rins e coração. Era uma vendedeira de fatos de boi. Os cães estendidos pelas calçadas tinham uivos que pareciam gemidos humanos. Movimentos irracíveis mordiam o ar, querendo morder os mosquitos. E aí seria uma patologia social, brutalidade do cotidiano, despreocupação ética, força da hereditariedade, ação do meio social. Seria a patologia social, né? Letra A. O romance naturalista, 19, de Aloysio Azevedo, em sua busca de verossimilhança, baseou-se mais de uma vez em fatos realmente ocorridos. O caso Capistrano foi um crime que frequentou a crônica policial carioca da época, ocorrido por questões de honra. Tal fato teria sido explorado aí em qual obra de Aloysio Azevedo? Eu tenho um mulato também de Aloysio Azevedo, mas o cortiço também é Aloysio Azevedo, portanto, letra E. Questão 20. Observe o fragmento abaixo sobre o naturalismo. Uma escrava cafusa, a quitandeira bertoleza, que lhe fornecia a comida, tendo perdido o homem com quem vivia amigada, recebe bem a aproximação de João Romão, logo tornado seu procurador e conselheiro. A gente está se referindo a que obra? É uma obra de Aloysio, né, Azevedo, de fato. Seria O Cortiço, Casa de Pensão, O Mulato. Você já leu sobre essas obras? Já viu algum resumo, alguma coisa referente a essas obras? Então, marca aí, letra A, O Cortiço. Questão 21. O romance O Cortiço e Aloysio Azevedo estabelece uma forte ligação entre o meio em que vivem as personagens e sua vida material, moral e psicológica. Tal relação apoia-se nos princípios do livre-arbítrio religioso, porque essa obra vai estabelecer uma forte ligação entre o meio em que elas vivem e a vida material, moral e psicológica. O determinismo científico, o sentimentalismo romântico, o culto à natureza ou ideário modernista. Letra B de bola, o determinismo científico. Aloysio Azevedo ele se baseia no cientificismo, certo? Em especial, não só o positivismo e o evolucionismo, mas em especial o determinismo, em que o meio influencia o homem. Letra B. Agora eu tenho uma obra de Machado de Assis, né, do realismo, um trecho da obra Dom Casmurro, que diz assim: em vez de ir ao espelho que pensais que fez Capitu, não vos esqueçais que estava sentada de costas para mim. Capitu derreou a cabeça a tal ponto que me foi preciso acudir com as mãos e ampará-la. O espaldar da cadeira era baixo, inclinei-me depois sobre ela, rosto a rosto, mas trocados os olhos de um na linha da boca do outro. Pedi-lhe que levantasse a cabeça, podia ficar tonta, machucar o pescoço. Cheguei a dizer que estava feia. Nem esta razão a moveu. Então aqui eu tenho um Bentinho narrando uma história, tá?
Capitu, a esposa dele, a qual ele tinha extremos ciúmes e começava a imaginar se ela o tinha traído ou não. Aqui, né, nessa cena, ela caiu, né, se machucou e ele tenta convencê-la para ver se ela está bem, para poder ela se levantar. Na fase da análise psicológica e social, a ficção de Machado de Assis salienta, como ilustra o texto acima transcrito, uma hipocrisia social, uma vaidade egoística, ambiguidade feminina, impossibilidade amorosa ou insanidade velada. Porque ele diz assim, ó: que pensasse que fez Capitu? Não vos esqueçais que estava sentada de costas para mim. Capitu derrubou a cabeça, a tal ponto que me foi preciso acudir com as mãos e ampará-la. O espaldar da cadeira era abaixo. Ela caiu da cadeira, mas era abaixo. Inclinei-me depois sobre ela, rosto a rosto, né? Depois eles ficaram com o rosto boca a boca, bem próximo. Pediu a ela que se levantasse, ou que levantasse a cabeça, para poder ela não ficar tonta ou machucar o pescoço. Chegou ainda a dizer para ela que estava feia, né? E ela mesmo assim ainda não se moveu. Isso aí seria uma hipocrisia social, uma vaidade egoística, uma ambiguidade feminina, uma impossibilidade amorosa, uma insanidade velada. Aqui seria a letra D. Não há troca, há uma frieza, então não há troca de sentimento nenhum nesse momento. Então aqui a gente finaliza. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, comentem se houver dúvidas aqui abaixo, ok? E até a próxima correção.